Ó Senhor Deus meu, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de majestade e de glória que te cobre de luz. Estende os céus como se fossem uma barraca e constrói a tua casa sobre as águas lá em cima. Usa suas nuvens como o teu carro de guerra e voas nas asas do vento. Salmo 104, do 1 ao 3. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Obrigado, Senhor, tu és soberano, Jesus. Todos juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, ó Deus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 2 de setembro, quarta-feira. Nós estamos mais uma vez aqui, reunidos como igreja para louvar o nosso Deus. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos e vamos invocar a presença do nosso Deus neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, porque mais uma vez nos reunimos como igreja para poder louvar o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos concede, pelo dia que o Senhor nos deu, pelo teu cuidado, pela tua proteção. E nesta noite nós queremos oferecer um culto de louvor a ti, oferecer as nossas vidas a ti. Queremos falar contigo, queremos cantar hinos para o teu louvor. Queremos ouvir a tua palavra, queremos ler esta palavra maravilhosa e nós te damos graças, Deus amado, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez poder estar diante de ti, reunidos com a tua igreja para louvar o teu nome.
Obrigado, Deus, por este momento, por esta noite. E nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero deixar um texto da palavra de Deus, que está registrado aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. E quero aproveitar para parabenizar os nossos pastores, que no dia de hoje nós comemoramos, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil comemora o Dia do Pastor. E eu quero deixar esse texto e agradecer a Deus pela vida de cada pastor que milita no reino de Deus aqui neste mundo. Louvado seja o nosso Deus pela vida dos nossos pastores, em especial pelo pastor Paulo Cancela, que é aqui da IPI de Vila Formosa, que está conosco já há 4 anos. Louvado seja o nosso Deus pela vida do pastor Paulo Cancela. Quero deixar o texto aqui, que está registrado na carta de 1 Pedro, capítulo 5. Diz assim, ó: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Aqui está dirigindo aos presbíteros, mas os pastores também são presbíteros. Diz assim o versículo 2: Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Louvado seja Deus por esse texto. E os nossos pastores têm esta grande responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus nesta terra. Louvado seja o nosso Deus pela vida dos nossos pastores. Receba aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento a todos os pastores. Quero aproveitar este momento para mandar um abraço também para o pastor Marcel Nascimento, lá da IPI de Coab 1. Ele certamente está comemorando hoje também o seu primeiro dia de pastor. Ele foi ordenado o ano passado, né? Foi no ano passado ou no começo deste ano que se inicia. Então é o primeiro momento que ele comemora este dia como pastor. Que Deus abençoe a vida dele também. Hoje ele nos trará a meditação da palavra de Deus, que nós convidamos ele. E ele é um excelente pastor, gosto muito dele. Então, muito obrigado desde já, pastor Marcel, pela tua ajuda, pela tua disposição de nos ajudar nesta noite trazendo a palavra de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje, dia 2 de setembro, comemora-se o Dia do Pastor da IPI do Brasil. Foi nessa data, em 1881, que foi ordenado o reverendo Eduardo Carlos Pereira, um dos fundadores da nossa IPI. Parabéns, pastores e pastoras. Em especial, nosso pastor Paulo Sérgio Cancela. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês continuem firmes nessa vocação e que sempre mantenham viva a chama do Evangelho através da ministração da palavra. Pastor, estamos com saudades. Espero que isso passe logo e que possamos estar juntos novamente.
Que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Vou ler da palavra do Senhor, Romanos 12. Se os irmãos quiserem pegar as Bíblias e acompanhar, gostaria que nessa leitura nós estivéssemos meditando. É um texto conhecido dos irmãos, mas gostaria que nós estivéssemos meditando nele. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exortam, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espíritos, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na presença, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Esta é uma pequena exortação que o apóstolo Paulo nos deixa. Eu entendo como uma exortação de amor. Que sejamos, segundo esta palavra que o apóstolo nos deixou. Deus seja louvado. Amém, irmãos. Vamos orar, irmãos. Santo e querido Deus, muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por esse momento de oração, Senhor. Momento onde estamos falando contigo, Senhor Deus, e colocando as nossas vidas nas tuas mãos. Muito obrigada por esse culto, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deste, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela provisão que o Senhor tem dado nos nossos lares, Senhor. Muito obrigada por tudo mesmo. Nesse momento nós te pedimos, Senhor Deus, a sua presença nesse culto, Senhor Deus, para que possamos estar cultuando e adorando a Ti, Senhor, o Teu santo e bendito nome, Pai. Esteja abençoando a EPI de Vila Formosa, que o Senhor esteja com cada irmão que está à frente, Senhor Deus, de uma tela assistindo o culto, que o Senhor esteja com cada um, Senhor Deus, com a sua família,
que o Senhor supra as necessidades de cada um, venha abençoar os enfermos, Senhor Deus, curando, Senhor Deus, venha abençoar os lares, Senhor Deus, com empregos, venha abençoar com provisão, Senhor. Amém. Sabemos, Senhor Deus, que nesse momento difícil que estamos passando, Senhor Deus, nada está alheio a Ti, Senhor. O Senhor está vendo tudo e está cuidando das nossas vidas. Nós cremos e temos sentido isso dia após dia nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, Senhor Deus. Abençoa a palavra que venha a seguir, Senhor Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a andarmos nos seus santos e retos caminhos e buscar, Senhor Deus, o guia que é a Tua palavra, Senhor Deus, para a nossa vida, para nos santificarmos dia após dia. Em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Obrigada por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Amém? Para mim é um privilégio estar com você neste dia, atendendo a um convite da nossa irmã Claudete,
da EPI da Vila Formosa, essa igreja amada, tão querida. Um abraço ao pastor, um abraço ao conselho desta igreja, todos os líderes. A você, meu irmão, minha irmã. Obrigado por permitir e me receber aí no aconchego do seu lar, onde nós vamos ler a palavra de Deus agora e compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração, o que Deus tem prometido e cumprido as nossas vidas. Amém? Convido você a ir abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Quero ler contigo do versículo 35 ao 41. Uma passagem bem conhecida, mas que muito atual, principalmente para o momento em que temos vivido, presenciado. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavras de encorajamento. Palavras que nos remetem à fé nos dias de hoje, em meio à turbulência da vida, em meio à dificuldade, quando o nosso barco balança, quando a tempestade chega. Passagem muito atual. Pois bem, com base nesse texto no Evangelho segundo Marcos, do capítulo 4, do versículo 35 ao 41, eu quero conversar com vocês sobre o tema Jesus acalma as tempestades da nossa vida. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Lembra desse cântico? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. E passa mesmo, não é? Quero trazer uma pequena ilustração para você. Preste bem atenção. Oswino Torley, da editora Sinodal do Rio Grande do Sul, da Rádio União FM, certa vez contou que um jovem trabalhava em um navio e certo dia a tarefa dele era subir no mastro desta embarcação. O vento estava muito forte. O navio em alto mar, era sacudido fortemente pelas ondas e pelo vento de um lado para o outro. E lá estava o jovem agarrado ao mastro do navio. Ele olhava para baixo e via como a força das ondas e do vento tornava a viagem tão perigosa. Lá do alto do mastro, ele sentiu medo
e ficou meio tonto diante daquela situação, correria, angústia, perigo de desmaiar, caindo assim do alto daquele mastro para dentro das águas perigosas daquele mar. O capitão do navio reconheceu o perigo em que esse jovem se encontrava. Então, olhou para ele e gritou bem forte: "Jovem, não olhe para baixo! Olhe para cima!" O jovem desviou seu olhar apavorado das ondas do mar, que eram tão ameaçadoras. Olhou para o alto e assim pôde cumprir a tarefa para a qual subiu ali. Esse olhar para o alto salvou a sua vida. Preciso te fazer uma pergunta nesta hora. Quando a dificuldade vem, quando a dificuldade te aperta a sua família, você tem olhado para o alto, para os lados, para baixo, ficando cabisbaixo, não querendo falar com ninguém, querendo resolver da sua própria maneira? Ou você tem olhado para o alto? Quando a dificuldade vem, qual é a direção que você procura? Pois bem, convido você, meu irmão, minha irmã, para olhar para as adversidades e tempestades que passamos e que ocorrem dia a dia em nossa vida, seja ela comunitária, vida social, enfim. São tantas as tempestades que enfrentamos, não é mesmo? A começar desta pandemia, muitos aguardam a vacina, muitos aguardam discursos políticos mais amenos, de calmaria, de apaziguação, médicos dando entrevista em diversos canais e redes de comunicação, não se chegando a um denominador comum, enfim. Pessoas perdendo emprego, pessoas morrendo, pessoas perdendo saúde, perdendo seus entes queridos, pessoas sem rumo, seja ela economicamente, mentalmente, enfim, vidas sem rumo. Estamos em meio a uma tempestade. E não há como você negar isso. Convido você a fazer uma reflexão sobre como nós, seres humanos, enfrentamos as tempestades, os conflitos, lutas, dores, os dissabores e dificuldades dentro da família, na igreja, no trabalho e dentro da própria sociedade que vivemos. Todos nós temos vivido dias difíceis, seja na igreja, seja na família, seja na saúde, na política, economia, segurança, vida financeira, enfim, todas as áreas da nossa vida. Mas vamos ao texto? O texto nos traz ensinamentos preciosos dessa tempestade ao qual Jesus estava ali dentro daquele barco. O Evangelho de Marcos, meu irmão, minha irmã, nós não podemos esquecer que ele é conhecido como a fonte dos milagres. É a fonte dos evangelhos, né? Ele é direto, ele é objetivo. Ele é a fonte dos evangelhos. É conhecido, em palavras teológicas, né, como a fonte que. É o mais antigo deles, ou seja, Lucas e Mateus usaram Marcos como base para escrever os seus evangelhos. Marcos escreveu somente o que viu e ouviu, pela tradição oral, né? Na sua caminhada com o apóstolo Pedro. Versículo 35, acompanha aí. Acompanhe na sua Bíblia, o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem.
Passar para outra margem, Jesus, ele frequentemente ele fazia isso, né? Ele cruzava para o lado oposto do lago, pois aquela região não era muito populosa, né? Ali quase não conheciam, o que lhe dava a oportunidade de escapar das multidões. Versículo 36. Você consegue perceber no versículo 36 que outros barcos o seguiam. Olha que interessante. Outros barcos o seguiam. Aqui, meu irmão, minha irmã, eu aprendo uma coisa muito importante. São muitas as pessoas ao nosso redor. Às vezes passamos, né, por tantas dificuldades, não é mesmo? E necessitamos contar com as pessoas, né? Esperamos contar com elas. Para o que der e para o que vier. Mas perceba que assim que a tempestade se manifesta, ninguém está perto de nós para nos ajudar. Você já percebeu isso? Quando chega a tempestade, dá uma olhada para os lados. Verifica quem realmente está do seu lado para enfrentá-la. Pense nisso. Aí ela se manifesta, a tempestade vem, e quem é que realmente está perto de nós? Perceba que aqui na narrativa, no versículo 36, os outros barcos simplesmente sumiram. Sumiram. Não é assim também na nossa vida? Sofremos, às vezes, e temos que enfrentar a tempestade sozinhos ou sozinhas. Triste isso, não? Vamos ao versículo 37. Esse versículo, ele nos relata que as pessoas que estavam no barco corriam grande perigo devido à sua falta de fé. Falta de coragem, falta de fé. Pois o barco, ele estava enchendo de água, bem depressa. Levantou-se grande temporal. E essa é a hora do medo. Esse é o momento crucial. É a hora da angústia. É a hora de fazer o quê? O que vamos fazer? É a hora de fazer o quê? Vamos morrer! Socorro! 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 Os temporais eram súbitos e violentos no lago da Galileia. Muitos livros históricos dizem isso, muitos historiadores bíblicos há relatos sobre isso. Nossa vida diária, os temporais podem ocorrer a qualquer momento. Jesus é a rocha em uma terra cansada. Olha que lindo isso. Jesus é rocha numa terra cansada. Você está cansado, meu irmão? Jesus é a sua rocha. Você está cansada, minha irmã? Jesus é a sua rocha. Aleluia. Os temporais se levantam para enfraquecer a gente, para nos desanimar, causar desespero. Esse é outro ensinamento que eu recebo. Sem a proteção de Deus, estaríamos todos perdidos, física e espiritualmente. Pode ter certeza disso. Jesus dormia. Jesus estava descansando de um dia super agitado e corrido. A agenda dele estava lotada. Jesus também era humano. Ele se cansava. Ele tinha sede, ele tinha fome. E era necessário descansar. Versículo 38. Acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus dormia. Enquanto todos morriam de medo, agitados de um lado para o outro, Jesus dormia. Acordaram o mestre com um grito de desespero: Mestre, não te importa que morramos? Mestre, acode-nos! Socorro! Versículo 39. Jesus levanta com tranquilidade, repreende o vento e disse para o mar se acalmar. Shhh, emudece. Que autoridade, não? Tudo se aquietou, inclusive o coração dos seus discípulos. Essa palavra é tremenda. Tudo
se aquietou, tudo se acalmou, inclusive o coração dos seus discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você. A tempestade está aí, você está no meio dela, a pandemia está aí, você está no meio dela, vivendo nela. Mas Jesus está se levantando nesta hora, com o poder que Ele tem, com a graça que Ele possui, com autoridade e acalmando a tempestade na tua vida, na tua família. Amém? A palavra produzida por Jesus produziu uma calmaria instantânea. A sua voz ainda pode ser ouvida por aqueles e aquelas que escutam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim diz o Senhor: eu estou no controle do barco. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. IPI de Vila Formosa. Jesus Cristo está no controle da igreja. Temos passado por dias difíceis, isso é verdade. Dias complicados, constrangedores. Mas Jesus está no controle do nosso barco. Ele não perdeu o controle da tempestade. A tempestade vai passar em nome de Jesus. Vamos ao versículo 40. Por que sois assim tímidos? Tão tímidos? Por quê? Aqui a palavra tímido significa covarde, medroso. Jesus não quer nos encontrar em pânico sobre as tempestades da vida, as dificuldades, os dissabores, sobre as lutas, sobre os desafios. Não. Ele quer que coloquemos em prática a nossa fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Versículo 41. Pouco a pouco os discípulos se dão conta que Jesus não é qualquer pessoa, mas sim alguém que possui autoridade sobre o natural e sobre o sobrenatural. Ele está no controle de tudo, igreja. Ele está no controle de tudo. E ainda no versículo 41, começa um a olhar para o outro, a tentar descobrir o que aconteceu ali. Milagre, magia, mágica, sei lá, enfim. Se coloque no lugar deles. Daí, diz um ao outro assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu te digo, o seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz para te salvar, para me salvar, para nos salvar, para nos livrar das tempestades da vida. Jesus, 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 acalma as tempestades da nossa vida. Ele é a solução para tudo. Pregue isso, compartilhe isso, fale isso aos seus parentes, todas as pessoas que você conhece, principalmente no dia da dificuldade, no dia da adversidade, no dia da tempestade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos livre de todas as tempestades. Ele é o nosso Senhor, Ele só quer o nosso bem. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Amém? Obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Obrigado, igreja amada. Um forte abraço. Espero em breve conhecer ou rever os irmãos e irmãs presencialmente. Amém? Deus os abençoe. Se o mar se revolta e as ondas nos dão pavor,
céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Meu irmão, minha irmã, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por saber que o Senhor é bom em todos os momentos. Mesmo os seres humanos ruins, pecados, ó Pai, erros que nós temos, o Senhor continua sendo bom, continua nos amando. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo sempre aquecendo os nossos corações. Obrigado por esta igreja amada, ó Pai, a IPI de Vila Formosa, toda a sua liderança, ó Pai, o seu pastor, abençoando homens e mulheres que congregam nesta localidade, ó Pai. Seja a sua bênção sobre eles, ó Senhor. Obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos e juntas diante da tua palavra. Fortifica a tua igreja, ó Pai, dia a dia. Fortifica a nossa vida em ti e para ti.
No nome de Jesus, ó Pai, nós lhe pedimos, te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos.